É mesmo, viu? Complicado. Mas é isso. Boa noite, boa noite. A galera tá chegando aos poucos, né? Tudo bom, né, Luciano? Assim, a galera vai entrando aí, deixa eu... Aí eu pensei que Luciano tinha chegado, mas foi Ranieri e Josivan, né? Bem-vindos, viu? José Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. E aí, professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Chegando devagarzinho, né? Saí de uma mesa de trabalho e vim para outra mesa aqui. Rapaz, é um corre danado, né? O negócio está apertado aqui onde eu estou trabalhando. E aí, Ranieri, mas rapaz, o Botafogo perdeu pro Souza, rapaz. Boa noite, professor Belarmino. Boa noite, Martinho. Rapaz, incrível, né? Rapaz, é incrível como o Souza tá fortalecido. Álvaro, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, viu? A torcida lotou o estádio. Boa noite. A torcida lotou do Ferraneira. Rapaz. Quarta-feira joga, né? Joga aí, tem uma partida, acho que é o Campeonato do Nordeste, é? Luta. Vamos esperar mais um pouco, né, gente? Mas entra mais umas 2, 4, 6. Já temos o dobro do que Deus precisou para criar tudo, né? Que Deus só precisou de 3 coisas: o positivo, o negativo e o neutro, né? A gente já tem aqui 6, comigo 7. É luta, né? E Josivan faz o que, Josivan? Eu sou atualmente funcionário público. Ah, legal. Trabalho na área da assistência social. Bacana. Boa noite, Alex. Boa noite, professor Belarmino. Boa noite, turma. Professor, Pois não. Eu falei com a professora Giovana, que ela fez o mestrado sobre o Campinense Clube. Ela disse qualquer coisa que precisasse, podia falar com ela. Eu disse, beleza, professora. Eu até mandei uma mensagem para o senhor no privado, viu? Certo. Eu vou ver e vou ver o que é que eu posso lhe mandar já de material, viu? Você mandou no WhatsApp, maravilha. Positivo. Certo, é porque a gente recebe tanta mensagem, rapaz, que quando vai ver, às vezes umas ficam para trás, sabe? Mas eu tô abrindo aqui enquanto a galera chega. O seu WhatsApp tá como Alex, é? Isso, professor. Foi um áudio que você mandou, foi? Espera aí, professor. Já faz uns dias. Ah, tá, falou com Giovana, tal, é isso aqui, achei. Vou dar um ok aqui para a sua mensagem subir.
Pronto. Depois eu converso com o senhor no privado, ok? Tranquilo. Pronto, eu mandei só uma mensagem aqui para depois salvar seu número. Tamo junto, né? Ok, chegou Em mais nome de gente aí. Jesus. O Carlos chegou, né? Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Já temos 13 Boa pessoas, noite, já são professor. 19h10. Sim, Carlos, pois não. Só saudar o pessoal aí. Boa noite a todos. Boa noite. A luta é grande. Esperar mais uns 5 minutinhos ou vamos começar? Dá para esperar, professor, em 5 minutos. Esperar mais uns 5 Tem até pouca gente, né? É, Aí conversando besteira aqui, falando do Flamengo, que vai estrear domingo, né? É domingo ou é sábado? parece que é domingo, né? O Wesley vai ser vendido por não sei quantos milhões ao Real Madrid, né? Mas o Barcelona também entrou na jogada, viu? E foi. Foi, Rapaz, estava vendo hoje. e o mundo está O muito moleque tá carente. jogando demais. O mundo está muito carente de laterais direitos. Viu? Ia ser vendido por uma micharia. Ia ser vendido por assim, por um valor bem menor, Esqueci o nome do time. Se não me engano, até da Inglaterra o time. Aí agora um valorizou. Rapaz, é dinheiro demais que o futebol está envolvendo, viu? Tem muita gente Aniel, quem ganha? É Botafogo ou Souza? Aniel, que é o nosso locutor aí. Ranieri, que é nosso locutor. Quem ganha? É Botafogo ou Souza? Ranieri é nosso locutor. Quem é raposeiro ou 13 anos tá torcendo pelo Souza, né? Acho que a rivalidade com o Botafogo é maior, né? O Botafogo tem mais título, mas um bocado de... tem um bocado de título, mas título de bairro que eles transformaram em campeonato, né? Teoricamente, o time que tem mais título na Paraíba é o Campinense. Pela média. Não é, Ranieri? Ranieri tá calado. Gente, já são 19h12. Acho que já tá bom da gente começar, né? Não, professor, meta bronca aí. Pronto. Fez uma aula mais boa, geografia da Paraíba. Legal. Como o Luciano não está por aí, eu vou autorizar quem? Pode ser Ranieri, né, Ranieri? A ficar meu nome? Autorizando a galera de entrar, né? Bom, vamos começar então, né, gente? Porque senão fica muito tarde e a gente já está meio perto aí de fazer a primeira avaliação, né? Ficou faltando um restinho da aula passada. Eu estou até querendo começar também para a gente entrar no novo tema. Então, a perspectiva aqui é dar continuidade, porque ficou faltando muito pouca coisa em relação ao término da nossa aula passada, né? Eu estava falando sobre as teorias demográficas e no processo todo, não sei se está passando aí, está passando, não está? Eu acho que eu fechei falando sobre Tá, professor, tá passando. Certo. Eu acho que eu
parei na parte que falava sobre a transição demográfica. E acho que teorias neomalthusianas também. Eu acho que eu cheguei a falar dessa coisa. E a gente ficou faltando, então, trabalhar um pouco sobre a teoria reformista, né, que dentro da demografia, essa teoria reformista, o termo reformista, é em relação a uma crítica às teorias malthusianas e neomalthusianas, e também ficou conhecida como teoria marxista, porque os teóricos demográficos reformistas, eles se utilizaram do materialismo histórico e dialético, né, para fundamentar a análise dessa dinâmica da população, do crescimento ou do estabelecimento da teoria demográfica, né, crítica, vamos dizer assim. Então, eles começam pensando a ideia do novo a partir do velho, dizendo que os neomalthusianos, na verdade, eles seguem um pouco, né, a lógica da teoria de Malthus reformulada, né? E isso vai dar a ideia de reformada, né? É uma teoria que foi reformulada, né? Daí o termo reformista. Então, a teoria reformista, ela estabeleceu uma crítica apontando as falhas que Malthus havia cometido em sua teoria da população. Então, Karl Marx, né, pensava a equação crescimento populacional versus disponibilidade de recursos como uma proposição por natureza, abriga a dialética do desenvolvimento de uma sociedade, ou seja, dentro da perspectiva de Malthus, né, ele não via essa dinâmica do desenvolvimento, da dialética, das contradições sociais. Ele apenas apontava uma espécie de estatística, né, para as suas argumentações. Então, esse foi um processo inicial que a teoria reformista, né, formulou, então, considerando o processo histórico, né? Ou seja, vivendo o processo e as consequências decorrentes da Revolução Industrial, suas mazelas e vicissitudes, né? A gente sabe que, do ponto de vista da sociedade, a Revolução Industrial ela trouxe muitos problemas. Do ponto de vista da economia, ela alavancou o chamado liberalismo econômico, né? E aí alguns teóricos da economia consideram como, né, um momento do capitalismo que sai daquela condição de capitalismo mercantil, colonialista, ainda escravagista, para um capitalismo industrial, né? E dentro desse processo aí, Marx vai ser o teórico mais crítico, né? Vai ser o cara que vai formular, certo? Teorias econômicas para explicar esses fenômenos do capitalismo industrial, da revolução industrial e das contradições do sistema. Então, esse seria o ponto. E o materialismo histórico e dialético, né, vai ser a base, vai ser o método, né, utilizado por Marx, considerando a luta de classes como motor da história, né? E a contradição das lutas de classe afetavam diretamente na possibilidade de transformações sociais. Karl Marx ele viveu entre 1818 e 1883. Ele é um pensador do século XIX, mas, por incrível que pareça, muito do pensamento de Karl Marx, né, influenciou profundamente o século XX e, até certo ponto, ainda influencia o século XXI. Ele era um cara, um pensador socialista, alemão, de origem judia, né? Foi muito perseguido na Alemanha, migrou para a França, migrou para a Inglaterra, né? E deixou um
legado escrito gigantesco. Ele tem mais de 1.500 obras, né? Dessas 1.500 obras, ou manuscritos, cerca de 300 já foram publicados, né? Então, é um número grande. Do ponto de vista da teoria reformista, né? E aí os teóricos do Marx, aí eu tenho marxistas são aqueles caras que utilizam os métodos e teorias de Marx para explicar outras realidades, né? Que não as que Marx pensou ou coisa desse tipo, certo? Então seriam alguns aspectos. Luísa, seja bem-vinda, viu? Fica à vontade aí. Acho que chegaram mais algumas pessoas aí, né? Então, do ponto de vista de acordo com Marx, o pensamento malthusiano estava equivocado, visto que não existia, na realidade, uma lei geral que pudesse servir para explicar o comportamento da população em todas as sociedades. Então, para Marx, cada sociedade se desenvolve de maneira diferente, distinta. Por mais que o capitalismo ele tenha se tornado internacional, né, e ele interferir em todos os continentes, né, um capitalismo desenvolvido na Índia não é o mesmo capitalismo desenvolvido na China ou na França, e às vezes num próprio país você tem processos capitalistas que se desenvolvem diferentemente de outros processos dentro de regiões distintas, né? E isso é bem marcante. Então, para Marx, cada país tinha uma lei que reservava uma dinâmica própria quanto ao crescimento populacional e à disponibilidade de recursos, o que seria refletido nas condições de vida do povo. Então, não era um número crescente de pessoas e o ritmo lento de crescimento dos alimentos que iria, né, dizer como que essa população, né, se comportaria diante de número de habitantes e alimentação restrita. Então, assim surge a compreensão do mal-estar da civilização, que não estava atrelada à elevação do número de pessoas em um país, mas à forma como o sistema de produção capitalista se realiza, né? Então, segundo Marx, o capitalismo ele é um sistema desigual e combinado, né? Como assim desigual e combinado? Ele cria uma ideologia de que toda e qualquer pessoa pode se transformar em um cidadão rico, bem de vida, ou coisa parecida, basta trabalhar e tal. E Marx diz, isso é contraditório, né? Não é assim, né? As pessoas, elas tendem a viver um processo, né, de vida dentro do modo de produção capitalista, né, em que uma elite dominante controla os meios de produção, os processos produtivos, né, os meios ideológicos de convencer a sociedade de como ela deve funcionar e assim por diante. E Marx vai ser crítico dessa ideia, né? Então a gente tem o quê? Uma crítica marxista à teoria neomalthusiana. Então, a teoria neomalthusiana evidencia o receio de que o crescimento da população nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, comprometesse os recursos naturais mundiais e que esse contingente passasse a ser uma fonte de pressão e ameaça política em um período em que o socialismo estava em expansão. Então, os neomalthusianos, eles entendiam que os países subdesenvolvidos estavam tendo muitos filhos, a população estava crescendo muito, muito rápido, muito acelerado, e, entre outras coisas, ainda tinha o perigo do socialismo que se expandia, né, aí no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem o chamado período da Guerra Fria, período em que um grande número de países da Europa Oriental
que haviam sido libertados do nazismo e do fascismo pela União Soviética e que haviam passado a compor aquele bloco, né, influenciado pelo socialismo real soviético. Então, nesse contexto, em que também se discutia o custo social dessa população adicional, as políticas públicas demográficas desembocavam em estratégias precisas, controle de natalidade e planejamento familiar. Esse é o principal discurso do liberalismo econômico pós Segunda Guerra Mundial, né? Período de Guerra Fria, e principalmente em países subdesenvolvidos, que eram conhecidos pela geografia como países do terceiro mundo. Então, passou a existir um rígido controle de natalidade, valendo-se do eufemismo, planejamento familiar. Então, o discurso era: vamos planejar as famílias para que tudo dê certinho e que, dentro dessa perspectiva, a vida melhore e diminua o subdesenvolvimento. Então, era um discurso muito forte, né? E por trás dele você tinha o controle rígido da população. Então, foram amplamente difundidos entre os países subdesenvolvidos, principalmente a partir dos anos 70. As famílias da década de 30, 40, 50, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, geralmente eram famílias muito numerosas, famílias com 8, 9, 10 filhos, famílias com 10, famílias com 15, famílias com 20, né? Era muito numeroso. E a partir dos anos 70, né, você tem dois processos bem marcantes: grande fluxo migratório interno, né, dentro dos países, de populações rurais migrando para centros urbanos, e o forte controle de natalidade, né? A ideia da pílula, né, dos comprimidos para não engravidar, a ideia dos preservativos, né, e, consequentemente, num segundo momento, né, as cirurgias de laqueadura de trompas, né? Muitas mulheres foram, né, cirurgiadas aí entre os anos 70, 80, 90 e até, né, aí no século XXI ainda continuou, né, esses programas governamentais. Laquear ou desligar as mulheres, eles dizem ligar, né? Na verdade, era ligar as trompas para que elas não engravidassem. Então, esse é um processo bem marcante, né, de controle de natalidade em todo o mundo. Então, aí você tem alguns livros, esse primeiro está lá esse primeiro não, tem uns textos publicados que estão lá no nosso AVA, certo? Então, essas seriam, então, as principais teorias demográficas, né, que a gente pode considerar como as mais importantes. As teorias de Malthus, né, a teoria da transição demográfica, que, se a gente fosse avaliá-la do ponto de vista da atualidade, é a que mais se sustenta do ponto de vista dos argumentos, conceitos, e a teoria reformista, na verdade, é uma crítica de teóricos marxistas ao neomalthusianismo, ou seja, vários demógrafos liberais, né, passaram a defender o controle de natalidade como uma necessidade, principalmente eles usavam muito o discurso pós anos 50, pós anos 45, né, a gente tem a metade da década de 40, 45 para 50, chegando até 55, como um período que ficou conhecido como Baby Boom. Depois da guerra, muitas famílias, né, passaram a ter filhos, mais filhos, para ir meio que tentar compensar, vamos dizer assim, aquela perda que a guerra provocou. E você tem um outro elemento importante
a Segunda Guerra Mundial, né, por mais que tenha ocorrido o chamado Baby Boom, né, ela deixou a Europa com um índice demográfico muito baixo. Né? E mesmo com o Baby Boom, mesmo que a população na Europa tenha voltado a um patamar ideal, certo? Esses países também adotaram as políticas de planejamento familiar ou de controle de natalidade. Essa é a verdade. E aí é importante a gente destacar que os neomalthusianistas, eles atacavam um dos fatores da transição demográfica, né? Porque você tem que levar em consideração natalidade e mortalidade. Se na Segunda Guerra Mundial houve um índice muito elevado de mortalidade, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o baby boom, você tem um crescimento de natalidade acelerado. A mortalidade, ela reduz, porque a guerra parou, e aí você tem basicamente as mortes do cotidiano. Né? Mas mesmo assim, a gente percebe que dos anos 50 para os anos 2000, certo? A Europa, ela não compensou o seu ritmo de crescimento demográfico e hoje é o continente mais envelhecido do nosso planeta, o continente europeu é o continente mais envelhecido do ponto de vista das faixas de idade da população mundial, né? E alguns países com crescimento zero, porque quando você leva em consideração as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, o crescimento fica aqui meio que estagnado. E aí é importante a gente dizer que entre os anos 90, 2000 até agora, 2025, houve um grande processo de imigração. Né? Então, a imigração internacional, e principalmente para países europeus, tem colocado um pouco, incrementado um pouco a dinâmica demográfica na Europa. Mesmo assim, ainda é problemático. Tem regiões da Europa que são verdadeiros vazios demográficos, principalmente em ambientes rurais, certo? E a população muito envelhecida. Muito envelhecida, você começa a ter um problema, um outro fator que é muito marcante, que é a chamada expectativa de vida. Ela aumentou muito nas últimas décadas, a qualidade de vida melhorou muito, em especial nos países desenvolvidos, né? Melhoria de alimentação, desenvolvimento de medicamentos, preocupação com a qualidade física, né? O controle de algumas doenças através de recursos médicos, e a população ela aumentou muito a sua expectativa de vida. Por outro lado, você começa a ter um problema sério, que é o problema previdenciário. Né? A população envelhece e vai se aposentando, muita gente vai parando de trabalhar, e você não tem uma população economicamente ativa, que seria aquela população que está aí, a população jovem adulta, né, que estaria para ir repondo, né, as contribuições previdenciárias, e, consequentemente, isso vem sendo um dos maiores problemas da Europa. Inclusive, governos neoliberais tendem a atacar fortemente, né, os direitos trabalhistas, né, de quem não está mais na ativa, dos aposentados. Isso é uma crise sistêmica na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, no Reino Unido. Né? Esses países vivem um choque, né, do ponto de vista dessas dinâmicas demográficas e a população bastante envelhecida. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Vou fechar esses slides aqui. Eu acho que eu já até disponibilizei esse slide lá em PDF. Depois, quem quiser dar uma reconferida, fica à vontade.
Então, professor, continuando daquela sua da semana passada, né, quando eu falei que já tinha trabalhado na África, e é uma pena que lá não existe aí esse, digamos assim, e se existe, talvez não seja eficiente, né, esse controle de natalidade, porque são países muito pobres, muito, muito, muito pobres, entendeu? E, assim, a população não para de crescer, né? Entendeu? Isso, Não para e é muitas, né? A maioria das cidades não tem saneamento, né? Então Isso. é aquela sujeira, em parte dessa teoria aí, lá é mais ou menos isso, assim, de quanto mais miséria, mais filho, né? Parece que é uma coisa meio diretamente proporcional, né? Então, é uma pena, porque eu não sei, assim, né, como eu trabalhei, eu me sensibilizei um pouco de saber que não existe um horizonte para isso tão próximo, entendeu? É muito triste, porque eu vejo as criancinhas lá, sabe, nuas, né, brincando, né, coisas que existiam aqui na década de 70, né, às vezes as crianças em alguns bairros de 3 anos de idade brincando nua, né, que hoje é um pouco raro a gente ver isso aqui no Brasil, mas lá é muito comum, né, crianças de 2, 3 anos brincando nua, assim, ou seja, falta roupa, né, entendeu? Isso. E assim, mas ano que vem tem mais, né? Criança nascendo, né? E aí é complicado, né? Aí é importante, viu? A sua fala é muito boa, viu, Alexandre? Porque a gente volta para a teoria da transição demográfica, né? Na teoria da transição demográfica, e volta também um pouco para a teoria reformista, porque os próprios marxistas vão dizer, olha, cada lugar, cada região, cada continente tem a sua dinâmica. Por exemplo, o índice de natalidade na África, a África hoje tem cerca de 2,5 bilhões de pessoas. Né? Olha, o continente africano é um dos maiores do mundo. Claro, o continente euroasiático é o maior, mas o continente africano é um dos maiores do mundo. Veja só, todo o continente tem quase a população da Índia. Todo o continente, né? Todo o continente tem a população da Índia e da China. Porque a Índia tem 1 bilhão 430 milhões. A China tem 1 bilhão 370 milhões. Então, da Índia e China tem toda a população africana, do continente inteiro. Aí você tem, na transição demográfica, o que é que a gente observa? Você tocou no ponto crucial, baixo índice de desenvolvimento humano, a pobreza humana no continente africano é muito grande, certo? Em todos os países você tem pobreza extrema, você não tem um país, você tinha basicamente ali no Mediterrâneo, no norte mesmo, na África, você tem alguns países, né, Tunísia, Líbia, que tinham um certo grau de desenvolvimento, mas Egito um pouco, África do Sul, mas são países subdesenvolvidos. E tem, por exemplo, na teoria neomalthusiana, eles atacam essa questão, né, como se fosse basicamente só o problema do crescimento. É um outro problema da teoria neomalthusiana. E no caso do continente africano, não é só o crescimento, não é só a taxa de natalidade. A taxa de natalidade no continente africano é proporcional à taxa de mortalidade. No mesmo momento em que nascem muitas crianças, morrem muitas crianças e também muitas pessoas. Sim. Certo? O continente africano, vamos dizer assim, há trabalhando na dimensão espaço-tempo. É um continente, vamos dizer assim, retardatário do ponto de vista do seu processo de emancipação política, territorial. Ele continuou sendo dominado colonialmente pela Europa, pelos países europeus. O processo de independência, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI,
o processo de independência do continente africano, ele ainda não ocorreu totalmente. Vários países do continente africano são controlados ainda pelos interesses do imperialismo, ou francês, ou britânico, né? Português tem menos, Portugal... Economicamente, eles são todos dependentes. Dependentes. Não tem indústria. Exatamente. E também é um continente muito rico de recursos fundamentais ao século XX e ao século XXI. A África é um continente muito rico em petróleo, muito rico em ouro, diamante, terras raras, né, metais preciosos de todas as matrizes que você possa imaginar aí, e que são controlados por grandes multinacionais que utilizam-se de uma estratégia geopolítica, que são governos de ditaduras militares, que foram muito comuns, foi uma tática utilizada pelo capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, né? Implanta ditaduras militares, bota governos reféns, né? Controlados, autoritários, ditadores, e impõe a lógica, a sua lógica de dominação, né? Moral da história: a exploração continua, né? A extrema pobreza continua, né? Mortalidade, é como se você ainda tivesse, é como se a África ainda estivesse no começo do século XX. Professor, e lá, como eu trabalho com essa área de recursos minerais, acontece muito de que muitas empresas ainda não vão para lá, e quem está lá, alguns até já saíram por conta da estabilidade política, porque você pode estar lá dentro, isso. E aí, quando acontece uma ditadura, se eles quiserem, chega, não, você pode ir embora daqui, o recurso mineral é só meu. Acabou, Ele confisca aquilo ali, entendeu? Então, as empresas ficam muito desconfiadas, né? Isso acontece em qualquer país, mas lá é muito grande porque lá eu não vou saber dizer o número, mas a grande maioria dos países lá, quando não tem uma ditadura... Você esteve em Moçambique, foi? Não, eu estive na Guiné, né? A Guiné Francesa, a Guiné Conakry e Angola. Né? E são... Portugal e França, né? Portugal e França, exato. Então, eles têm as leis da mineração de lá, do Código de Mineração, mas as empresas ficam desconfiadas, né? Algumas encaram. A grande maioria tem que entra, uma boa parte, são empresas que não têm muito compliance, né? Que tem que, tipo assim, elas... Vale o risco. Vale o risco. E eu vou... Quem tiver no poder, eu vou lá e pago um dinheiro lá e fico lá. Exatamente. Entendeu? Pago e fico lá. Mas, é um milindre muito grande, porque se ocorre um golpe de Estado ou de uma hora para outra, eles mudam de ideia e dizem, esse dinheiro está pouco, eu quero mais. Aí o cara vai, mas... E aí fica, entendeu? E outra coisa, às vezes... Isso. E não sabe aproveitar, porque eles já podiam ter saído desse... Né? Um pouco desse problema econômico, mas, assim, ele não sabe se organizar de forma, né, democrática para que dê uma sustentação melhor, né, política para o país para poder desenvolver. E aí as coisas vão ficando lá. Exatamente. E o que sai muito pouco. E você sabe muito bem, Alexandre, que algumas empresas, são elas próprias que organizam esses golpes de Estado. Né? Grandes empresas francesas, americanas, inglesas, belgas, holandesas, né? Eles criam, né? Eles organizam esses movimentos até para eles terem governos leais aos seus interesses. Que favoreçam, exatamente. Exatamente. Então, mas aí a sua fala foi muito boa nesse sentido de que, olha, é como se, por exemplo, a África quase toda, não é toda a África em si, mas quase toda a África, ela é como se ela ainda vivesse um século no passado. Eu acho que é muito distante. Quando você sai do Brasil, que eu já acho um país atrasado em relação a outros, aí quando você vai para lá, você, poxa, aqui é pior do que o Brasil ainda, muito longe, muito longe. Eu cheguei lá uma época, eu saí da África a última vez em 2013, e os carros lá eram toca-fita, pô. Toca-fita. Se você olhar no Google Earth, você vai ver os carros amarelinhos. Isso. São os táxis ou os brancos. O que acontece? A China manda para lá
os carros que não prestam mais. Eles chegam lá usados, aqueles forgão, aqueles forgão que não tem janela, eles cortam as janelas no maçarico e vão andar na rua como essas vans aqui no Brasil, entendeu? Isso. Aí não tem janela de vidro. Se chover, molha todo mundo. Aí, às vezes eles colocam uma lona para fechar. Os ladas da União Soviética, né? Tudo carro, aí o trânsito totalmente desorganizado. Muitos carros, eles colocam uma proteção nas quinas do carro, onde fica o farol e o pisca-pisca ali. Isso. Eles colocam uma tela de arame, porque às vezes os carros saem abrindo caminho e batem, e aí quebra a lanterna. E aí, para evitar de quebrar, eles colocam a tela para que, tipo assim, rapaz, e é a minha vez de passar, e vai querendo passar no engarrafamento devagarinho, né? Sem saber, numa rotatória, por exemplo. Sim. E aí, todos os carros têm essa proteção. E a maioria é carro que não se usa mais na China. Né? A China tem uma economia que bomba, o cara nem demora muito com o carro, já está comprando outro, aí os carros usados lá não dão vazão e, espera aí, monta um navio aqui e manda para a África. Isso. Exatamente. E hoje em dia a China é um dos países que mais investe na África, viu? Muito. Se você for estudar o continente africano na perspectiva geográfica, você tem muitas contradições a analisar, né? E dentro dessa perspectiva, uma delas é exatamente a população. Então, aí a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, o continente africano é um continente que, passando por algum tipo de problema, de algum tipo de hecatombe mundial, global, ele pode ficar vazio de população, porque ele é gigantesco, né, para o tamanho da população que ele tem, né? Só são 2,5 bilhões de habitantes. Por quê? Porque nasce muita gente, mas morre muita gente. Né? São vários conflitos, do norte ao sul do continente. O continente também, apesar de ter grandes riquezas minerais, ele é um continente que é muito instável ecologicamente. Muita gente não sabe, talvez nem imagine, mas só o deserto do Saara, para vocês terem uma ideia, o deserto do Saara, ele é maior do que a Europa. Ele tem mais de 11,5 milhões de quilômetros quadrados. A Europa tem 10 milhões e um quebrado. Professor, tem um fato curioso que a gente olha no mapa, né, e não tem essa dimensão. E aí, para eu ir para lá, eu tinha que pegar um voo, ia para Paris, de Paris eu ia para Guiné. E aí ela cruza, a Guiné, ela é o iniciozinho ali da área tropical, né? Fica no final do deserto do Saara. E aí... É a área subsaariana, né? Então, eu peguei um avião e aí a gente, né, entusiasmado, começa a janela, você fica na janela olhando e aí cruzou ali o Estreito de Gibraltar e começou no deserto, e eu olhando e só deserto, aquela terra vermelha, eu cansei, e aí deu sono, dormi. Eu acho que eu devo ter dormido 1 hora, 1h30, sei lá. Quando eu acordei, eu disse, mas ainda estamos aqui nesse lugar. Sério? Imagina um avião a 750 km por hora, né? E ela ainda estamos aqui, eu acordei, eu acho que deve estar chegando, que nada, fiquei acordado e continuou, e não saía daquele lugar. Meu Deus, que negócio grande, porque... É gigantesco. Gigantesco. Então, são essas proporções. O deserto do Saara, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O deserto do Saara é um Brasil e meio, quase. 8,4... muito grande. 8 mais 4, 12, né? Então, é uma loucura. Isso eu estou falando do deserto do Saara, eu não estou falando da área subsaariana, né? Que aí você bota aí mais 40%, né? Você vai pegar quase metade da África como deserto ou semideserto. Se você vai para o sul da África, você tem o deserto de Kalahari, né? Que fica ali entre Namíbia, Angola e África do Sul. Então, olha quanta problemática do ponto de vista ambiental, né? E aí você também, acho que você tocou no ponto aí da pobreza, muitos países ainda são de populações rurais e tribais. Né? Você tem as cidades, você tem umas capitais muito bonitas, algumas capitais já com um certo grau de desenvolvimento, mas quando você sai das capitais e vai na direção o interior do interior do continente, aí você... Muito. E Angola, onde eu trabalhei,
A guerra tinha acabado, né? Foram 30 anos de guerra, e o pessoal comia tudo, né? Cachorro, assim, não pode passar fome, até cachorro os caras comiam lá, na época, né? E eu ia para o campo com o pessoal que era auxiliar da gente lá, eles falavam o dialeto deles e um pouco de português. E aí, eles não podiam ver o bicho se mexer no mato, queria levar para casa. Já ia pegar. Queria pegar para levar para casa, para comer. Fazer um ensopado. Desse jeito. Eu tive que, muitas vezes eu interferi assim, mas outras vezes, rapaz, é a única alimentação que o cara tem, é tradição, vou levar. Mas é a tradição mesmo. Eu vou dar continuidade aqui, viu? Certo, continue, professor. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, aí a gente vamos pegar o exemplo agora do Brasil, né, para a gente considerar o Brasil no contexto dessas teorias. Certo? Então, Brasil, geografia da população, um país de imigrantes. A gente nunca para, muitas vezes, para pensar, mas o Brasil é, na verdade, um país de imigrantes. A população brasileira é bem significativa, mas o país é grande, é uma população concentrada. Vamos tentar entender essa dinâmica demográfica do Brasil, porque o Brasil é um bom exemplo de análise, de estudos. Então, a gente poderia, com essa aula, compreender as migrações no Brasil, né, em uma perspectiva geohistórica, porque quando a gente fala de imigrantes, a gente está falando de estrangeiros vindos para o Brasil, mas como o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país grande, de norte a sul, de leste a oeste, né, a gente tem uma dinâmica migratória muito intensa. Claro, alguns períodos mais recentes, principalmente século XIX, século XX, e agora no século XXI a gente começa a ter umas migrações de retorno, né? Então é importante compreender esse processo. Também compreender sobre as razões que levaram o Brasil a ser considerado um país de imigrantes. Por quê? Né? Estudos antropológicos apontam que antes dos portugueses e africanos chegarem ao Brasil, o Brasil tinha mais de 1000 povos, mais de 1000 etnias das nações que ficaram conhecidas como indígenas, né? Então, refletir um pouco sobre as razões que levam o Brasil a ser considerado um país de emigrantes, porque do mesmo jeito que no século XVII, XVIII, XIX, você teve muitos imigrantes vindo para cá. Agora, em finais do século XX e início do século XX, muitos brasileiros saíram do Brasil, emigraram, né? Foram para outros países. E aí você tem fatores os mais diversos. Colonização italiana, colonização portuguesa, espanhola, certo? Muita gente vai procurar esses países, né, para talvez melhores condições de vida. Então, explicar processos emigratórios que envolvem o Brasil a partir de situações problema. Então, em algum momento, né, os brasileiros não estavam mais satisfeitos com o seu país e resolveram ir embora. Então, vamos entender essa dinâmica, vamos entender esse processo, né? E são temas bons de estudo, né? Porque a gente começa a observar e a gente começa a encontrar, né, familiares nossos que estão ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Espanha, ou em Portugal, ou na África, né? Como nossa aluna aí, né, José Alexandre. Então, são processos esses, né? Primeiro, conceito de migração. A migração é um processo em que a população desloca-se de uma área para outra, como um país, um estado, uma região, um município, campo, cidade e etc. Então, as migrações podem ocorrer por fatores religiosos, sociais, econômicos, políticos, psicológicos e até ambientais. Então, você tem vários exemplos de migração. Não estou me referindo só ao Brasil, em todas as partes do mundo, né? Você pega a Bíblia, você tem
capítulos inteiros falando sobre o êxodo, né? Que são motivos que levaram os judeus a saírem de um lugar para outra, ou se antes dos judeus, os hebreus, né? E os cananeus e outros. Então, você tinha muitos exemplos de movimentos migratórios, né? No passado, na antiguidade, que tem registros que denotam isso aí. E, geralmente, a gente precisa levar em consideração como movimentos duradouros, né? A população sai de um canto, vai para um outro canto. E aí, dentro desse processo migratório, a gente teria, a imigração, que é a entrada de população estrangeira de um país em outro, e a emigração, que é a saída de população do seu país de origem para outro país. Então, esse processo duradouro, são as duas faces de uma mesma moeda. O processo é a migração, e a imigração é a entrada, e a emigração é a saída. Quando um imigrante ele entra em um país, ele aumenta o número de habitantes daquele país. Quando ele sai de um país, ele diminui a população. Certo? Isso aí interfere no volume demográfico, né? Interfere diretamente. Aí alguém diz, mas professor, é tão pouco. Mas aí quando você vê esse processo em um ano, ele parece pouco. Mas quando você analisa ele em uma década, em 2 décadas, em 3 décadas, aí você sente o impacto dele, né? E às vezes o impacto ele é tão grande que altera a própria cultura do país, altera a própria economia, a dinâmica cultural, econômica, social, as identidades, a própria língua. Olha como esse movimento ele permite a gente pensar, né, em dimensões, né, que essa população que está em trânsito, que está saindo de um lugar para outro, ela pode, né, interferir na identidade, seja do ponto de vista de um país para outro, como de uma região para outra. A migração em si, né, que aí a gente chama de êxodo rural, urbano, ou êxodo urbano-rural, ou êxodo urbano-urbano. O cara sai do campo para a cidade, é êxodo rural-urbano. E ele sai de uma cidade, às vezes, menor para uma cidade maior. É o êxodo urbano-urbano. Ou, às vezes, ele está no urbano e volta para o campo. É o êxodo rural-urbano. Então, você tem vários fluxos migratórios. E os fluxos imigratórios e emigratórios é de país para país, certo? Qualquer dúvida, gente, é só dar um grito aí, certo? Só falar que a gente vai... Então, nesses movimentos, a gente vai ter o chamado crescimento horizontal, ou saldo migratório, né? Que é a diferença entre imigrantes, entradas, e emigrantes, saídas. Então, as migrações externas são geralmente movimentos intracontinentais ou intercontinentais. As imigrações incrementam a demografia de um país. As emigrações reduzem as populações de um país. Certo? Aí um país ele tem uma crise política, econômica, né? Muitas vezes as imigrações estão muito relacionadas por questões políticas e econômicas, às vezes perseguição étnico-religiosa, isso provoca também, certo? Então, esses são processos que a gente precisa considerar em estudos de população. Pegando o exemplo do Brasil, né? A questão dos imigrantes. O Brasil como um país imigrante. Para efeitos didáticos, pode-se dividir a história da imigração para o Brasil em 4 períodos. Antes de 1500, povos indígenas, se calcula mais de 1.000 etnias existentes no Brasil, cerca de 15 milhões de habitantes, não se tem um número exato. Alguns autores falam em 8 milhões,
outros falam em 10 milhões, outros falam em mais de 15 milhões, certo? A verdade é que o Brasil era um país que tinha muitas etnias indígenas e um número significativo de habitantes, né? De 1500 a 1808, que é o período da colonização e escravidão, esse período também é o período vamos dizer assim, até 1808 é o período em que o Brasil era só colônia de exploração, né? Então, você tem a população indígena, os europeus, eles vieram em pouco número, certo? Aí eles começaram a trazer africanos, né? Então, muitos africanos foram trazidos como escravos. A escravidão, ela também era um negócio, era uma mercadoria, né? E você vai até esse período. Entre 1808 e 1850, o Brasil ele passa por uma mudança política, fruto de pressões geopolíticas na Europa. É o período em que Napoleão Bonaparte está invadindo tudo que é país. Napoleão invade Espanha, invade Portugal, né? Ocupa uma boa parte da Alemanha, da Polônia, da Áustria, né? Pressiona o norte da Itália e chega até a Rússia, né? Ao Império Czarista Russo. Então, a família real vem para o Brasil e, né, muda o status político, né? Para a gente ter uma ideia, de 1808 a 1820, vieram quase 5 milhões de portugueses para o Brasil, né? Aí você tem também o fim do tráfico negreiro, 1850, há uma pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, porque negros não eram assalariados, não ganhavam salário, não tinham como comprar as mercadorias da Revolução Industrial Inglesa. Então, eles queriam mercado consumidor. Eles saíram fazendo pressão no mundo todo pelo fim da escravidão. E isso vai afetar o Brasil, né, que tinha uma população escrava gigantesca, né? Se calcula que foram trazidos para o Brasil entre 12 e 15 milhões de africanos. É uma população gigantesca, né? E esse fluxo ele foi cessando a partir de 1850, né? Algumas regiões foram adotando um processo de pressão anti-escravocrata. Isso vai, né, culminar com o fim da escravidão, basicamente, em 1888. Escravidão que acabou, mas a exploração não, né? Vamos dizer assim. De 1850 a 1930, porque com o fim do tráfico escravo, 1850, o Brasil também tinha deixado de ser colônia, tinha passado a ser reino. A família real portuguesa, depois que os portugueses expulsaram as tropas de Napoleão, voltou, né? Voltou para a sede do reino, né? E deixou os filhos, Dom Pedro II, né? Que passou a ser o imperador regente e depois declarou, entre aspas, a independência do Brasil em 1822. E a partir daí o Brasil passou a ser império, né? Império estranhamente independente, mas completamente atrelado à família real portuguesa ainda. Você tem o primeiro império de Dom Pedro I, depois o segundo império de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e assim sucessivamente. E isso perdurou até 1889. Então, Dom Pedro II, né, o segundo imperador do Brasil, ele, com o fim da escravidão, ele se aventurou aí na Europa convidar estrangeiros para vir morar no Brasil, vir viver no Brasil. Então, ele mesmo, ele foi na França, não atraiu muitos franceses, ele foi na Espanha, ele foi na Alemanha, conseguiu, na Itália, conseguiu muitos alemães e italianos
se interessaram em vir para o Brasil, poloneses, né? Alguns russos, e assim sucessivamente. Ele saiu oferecendo terra, né? Sementes, ferramentas e pouso, né? Morada. Os primeiros vieram para trabalhar nas lavouras de café e alguns se estabeleceram nos espaços urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Algumas cidades, inclusive, surgiram com esse processo de fluxo imigratório. Então, cresceu muito o número de imigrantes no Brasil nesse período. Então, você tem uma grande entrada de espanhóis, italianos, alemães, poloneses, russos. Aí, do Oriente Médio, ali você tem sírios, turcos, libaneses, né? Aí, muitos vieram para o Brasil. O Brasil era uma atração. A mesma coisa os Estados Unidos também fizeram, certo? Os Estados Unidos também atraíram muitos imigrantes europeus, né? Hoje o Trump faz todo um discurso anti-imigração e os europeus fazem um discurso anti-imigração dos seus compatriotas que vieram para a América do Sul, América do Norte, né? E coisa desse gênero. Então, você tem esse fluxo. Aí você tem, de 1930 aos dias atuais, o Brasil e o mundo passou por grandes transformações, porque você já tem de 30 a 40 a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra foi de 1939 a 45. Antes dessa guerra, você tem crises econômicas no mundo todo, como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e, consequentemente, alguns países adotaram ditaduras militares, né, entre 1930 e 1939, que são as ditaduras nacionalistas, vamos dizer assim, populistas e nacionalistas. Só depois da guerra, você começa a ter também ditaduras militares, propriamente ditas. E são alguns exemplos que vão interferir nesse processo, né? Brasil, então, primeiro período, né? 1.000 povos, antes de 1.500, estima-se que, à época, chegavam europeus. Isso era um marcante. Alguns falam de 2 a 5 milhões, outros falam de 5 a 10, outros falam de 10 a 15 milhões, certo? Então, desses mais de 1.000 povos, né, você hoje tem cerca de 255 povos. Então, mais de 150 línguas diferentes. Foram extintos mais de 1.000 e quase 700 povos foram extintos do Brasil, só para a gente ter uma noção disso. Os povos indígenas somam, segundo o censo, 896 mil pessoas. 2010 não mudou muito, né? De 2010 para 2022. Muitos desses povos indígenas, eles vivem em cidades. Eles não vivem mais, né, da forma tradicional. A maioria deles vive em cidades. Alguns vivem em áreas rurais, né, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Ou seja, o povo indígena, que é o povo nativo tradicional do país, certo? Hoje ele é menos de 0,50%, ou seja, menos de 1%, né? 0,47, 0,50, é menos de 1%. O quê? Não dá 1 milhão de pessoas. Não dá 1 milhão. Dos 203 milhões, né? Menos de 1 milhão ainda é considerado indígena. E tem todo um discurso muito forte anti-indígenas, né? E, claro, a gente também não pode esquecer que todos nós temos o sangue, né, e o gene indígena nas nossas famílias. Uns mais, outros menos, mas isso não significa dizer que é a população original, né, do nosso país, certo? A população foi quase que totalmente extinta. Essa é a verdade.
Então, os índios que estão hoje no Brasil têm uma longa história que começou a se diferenciar daquela civilização ocidental ainda chamada pré-história. Então, com fluxos migratórios do Velho Mundo para a América, ocorridas há dezenas de milhares de anos. Então, o nosso DNA indígena é o mesmo DNA do Homo sapiens. Né? Já tem algumas pesquisas muito avançadas no campo da antropologia que apontam que esses povos poderiam estar aqui há mais de 12 mil anos. Né? Há mais de 12 mil anos. Alguns falam em mais de 25 mil anos. Outros chegam a falar em mais de 40 mil anos. Né? Não é à toa que no continente americano a gente tem algumas grandes civilizações, como a civilização Inca, Azteca, Tolteca, Olmeca, né? Maias, exatamente. Então, você tem muitos exemplos, né, que estão colocando esse povo, né, como um povo muito antigo. A origem, as teorias de chegada desses povos aqui é por migrações, grandes migrações pré-históricas, né? Aí tem as teorias do Estreito de Bering, que há mais de 12 mil anos você tinha uma grande região congelada da Terra e os continentes eles estavam ligados, os oceanos eles ligavam os continentes com grandes blocos de gelo, né? E aí você tem a travessia não só de seres humanos, mas de animais, e dá para você pensar. Você tem também as teorias da migração polinésia, né? Povos que viviam na Oceania e que atravessaram aquelas ilhas, chegaram pelo Pacífico até aquela região dos Andes, e aí você teria ali Chile, Bolívia, Peru, Equador, né? Você tem aqueles são os chamados povos andinos, né? Entre eles os incas, né? Na América Central a mesma coisa. Então você pode ter essa coisa. Não é só a migração pelo norte, né? Entrando ali pelo Estreito de Bering, chegando até o atual Alasca e descendo pelo Canadá, Estados Unidos, México, América Central como um todo. Então você tem vários processos, né? Então, esses 5 milhões que viviam no Brasil, né? Esses milhões que viviam dentro de todo o continente americano, certo? Já são também fruto de migrações pré-históricas, né? Então, são exemplos bem marcantes. As teorias mais aceitas, né? É a chamada teoria do Estreito de Bering. E aí, saindo da Ásia, entrando aqui nessa região de Bering congelada, naquele extremo norte da Ásia, que é a Rússia, que é a região russa, chegando até o Alasca e entrando na América do Norte, América Central, chegando até a América do Sul. Aí você tem a migração polinésia, né? E você teria a migração australiana também, né? Que chegaria aqui pela Antártica, né? Até a América do Sul. São possíveis? São. A última mini era glacial, vamos dizer assim, há mais de 20, 18, até 12 mil anos atrás, né, o nosso planeta ele chegou a ficar congelado em quase 80% do seu do planeta Terra. Então, veja só, aqui no sul, como vocês podem observar no mapa, a Austrália, né, ela se aproximava da Antártica e o gelo da Antártica chegava até o sul da Austrália e chegava também até ao sul da América do Sul, ali onde hoje é uma parte do Chile, a Argentina, né, aquela região da Patagônia já esteve completamente congelada. Aqui ao norte, né, você teria toda essa região que fica aqui entre a Rússia, a Coreia e o norte do Japão,
estiveram tudo congelado até mais ou menos o limite do Canadá, né? Região tudo congelada aí, e era um grande bloco de gelo e as pessoas migrando, tentando encontrar alimento, né? Se deslocando, chegaram até as Américas, né? Então, seriam alguns fluxos imigratórios que a gente precisaria considerar nesse processo, né? Então, são teorias aceitas até os dias atuais, né? Mas quando você vai para os estudos do genoma humano, é interessante demais, né? Porque quando você faz os estudos do genoma, por exemplo, você pega um Yanomami da Amazônia Central, né? E compara, por exemplo, o DNA de um Yanomami com o DNA de um mongol, por exemplo, ou de um nativo australiano. São semelhantes, certo? Somos todos Homo sapiens. É loucura, mas é verdade. Então, esses são alguns elementos da teoria demográfica dos primeiros povos, né, das Américas, consequentemente do Brasil. Então, migrações forçadas, né, que é o segundo período, 1500 a 1808. Escravidão indígena, deslocamento forçado entre regiões, né? Então, o governo geral, 1549, atraiu milhares de portugueses, a migração ficou constante. Então, você tem o Professor? Pois não? Não, eu só queria fazer um adendo assim, um esclarecimento, sem contar que a nossa espécie Homo sapiens, ela, na luta pela vida, ela extinguiu outras espécies, como Neandertais e outras, né? Quer dizer, a própria espécie humana, ela é predadora. Isso. Ela distinguiu, na luta pela sobrevivência, as outras espécies, né? Que são nossos parentes também. São nossos parentes. E até hoje, a gente é o maior predador, né? Não tem leão, não tem onça, não tem nada. O maior predador, não só predador das espécies animais, mas predador das espécies, a própria espécie humana. Ou seja, entre aspas, de forma metafórica, nós somos canibais de nós mesmos. Somos. Não, nós éramos canibais, né? Atualmente a gente nem é tanto, mas éramos. Você tem toda a razão, viu, Martins? E é importante a gente dizer, viu? Olha, se calcula que mais ou menos até 15 mil anos atrás existiam cerca de 12 espécies de humanoides. 12 espécies de humanoides estariam espalhados, né, pelos diferentes continentes. Inclusive, alguns teóricos apontam para a ideia de que no próprio continente sul-americano pode ter existido espécies de humanoides anteriores aos sapiens. Olha que loucura, né? Alguns teóricos estão indo nessa direção. E aí, como você disse bem, em alguns momentos, principalmente os sapiens e os neandertais, eles se cruzaram, né? Eles se cruzaram. A gente tem DNA, né? A gente tem um lixo muito grande de DNA, certo? Mas a gente tem no DNA registros do Pharensiensis, dos hominídeos, dos neandertais, de pelo menos umas quatro etnias, como é o nome? Espécies. Porque não vamos confundir etnia com espécie. Certo? Etnia somos uma espécie e temos diferentes etnias. Está muito relacionado com a cultura, com os hábitos, com os costumes, com as tradições. Uma etnia tem uma linguagem, às vezes, própria, certo? Tem uma característica morfológica própria, né? Quando uma etnia se mistura com outra, essas características genéticas vão sendo passadas, geração após geração, e vão alterando a própria evolução da nossa espécie. Mas, atualmente, os estudos, incrivelmente, os estudos do DNA, do genoma humano, diz que, apesar da gente ainda ter traços étnicos de espécies extintas, hoje só existe uma única espécie. Professor, mas vai ter mais. Quando a gente chegar a colonizar Marte, vai ter o Homo Martis. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Pois é. Ou, quem sabe, se não somos marcianos que
destruímos Marte e viemos para a Terra, né? Pode ser, essa aí pode ser plausível. Tem essas teorias aí dos astronautas, né? Ou seja, nós somos extraterrestres na própria Terra. Isso, pode ser que sim. Pelo menos a teoria Anunnaki aponta para isso. Que uma raça superior chegou ao nosso planeta em naves, né, e aqui se estabeleceu, inclusive trazendo do seu planeta espécies de plantas, animais e outros genomas, né, e são as teorias até na própria Bíblia, né? Acho que Elias andou em carruagens de fogo, né? Tem umas teorias aí dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, dos povos americanos também, que eram os deuses astronautas, né? Tem essas teorias aí bem interessantes. Não é teoria da conspiração, viu, gente? Tem muita gente que confunde teoria da conspiração com teorias alienígenas. Pode ser que a espécie humana tenha sido uma espécie trazida ou talvez adaptada, né? A partir de espécies já existentes aqui, vamos a, sei lá, os australopithecus, os hominídeos, e uma espécie extraterrestre, né, fez experiências com a nossa espécie. A teoria Anunnaki aponta nesse sentido aí. Há uma estranha evolução não explicada da espécie Homo sapiens. Professor, ou seja, o planeta Terra é um verdadeiro laboratório. Grande laboratório. Eu sou fascinado pelos estudos de antropologia, até de ficção, porque às vezes a ficção ela tem alguns fundos de verdade, né? O canibalismo passou até para a música também. E você tem umas teorias muito interessantes na África, né? Muita gente fica com medo das teorias de Darwin. Não, eu não sou macaco, eu fui criado por Deus. Você pode ter sido criado por Deus. Alexandre, professor que esteve na África, não teve medo de ser visto no canibalismo. Pois é, né? Os nossos indígenas mesmo, né, que dizem que comiam seus antepassados com pasta de banana, né? Até para eles... Os tupinambás no Brasil eram canibais. Né? Os tupinambás. Olha que experiência canibal fantástica, né? Cultural, rítmica, né? É um ritual que os tupinambás meio que até assustaram os colonizadores portugueses, né? Diz que... Não é à toa, professor, desculpa eu interromper. Fica à vontade, né? Dona Maria I, a louca, ficou louca quando veio para o Brasil, porque disseram a ela, o pessoal da realeza, que ela não fosse, não, o Brasil era cheio de canibais naquela época. Imagina, pode ser, quem sabe. Então, são questões que a gente pode considerar, são estudos interessantes. Gente, eu digo para vocês, a gente está fazendo um curso superior, uma licenciatura em geografia, mas o conhecimento humano, ele é fantástico, ele é ilimitado. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a gente, né, arejar a mente, abrir a mente para as possibilidades. Aliás, professor, só existe todas as ciências e todas as disciplinas e a gente por causa da geografia. Se não tivesse o espaço geográfico, a gente não vivia. Por exemplo, ninguém pode viver lá em Vênus, porque parece que é Vênus ou é um planeta que parece que é o maior, é Saturno, não é... Qual é o maior planeta? Saturno, Júpiter é totalmente gasoso. Tem condição da pessoa andar somente no ar? Não. Tem que ter solo, né? Geografia, a possibilidade medicina, de um núcleo, viu, Marinho? Sim. A possibilidade de um núcleo em Júpiter, um núcleo... núcleo sólido ou infusão. Rochoso. Ou infusão. Por outro lado, a órbita de Júpiter ela tem muitas luas ou muitos satélites naturais. Muitos deles congelados, muitos deles rochosos, né? Então, é possível que haja vida em alguns dos satélites naturais, tanto de Júpiter quanto de Saturno.
Sobre os satélites de Marte, não sei se você já observou, há toda uma corrida para Marte, mas é como se a NASA não quisesse divulgar nada dos satélites naturais. Diz que é riquezas minerais, né? Diamante, ouro, exatamente, né? E a gente corrida para Marte... Como são bens que terminam, por exemplo, a água na água sempre vai ter, mas minérios se acaba, né? Então eles estão de olho, esse entendimento está certo, estão de olho e não avisa, porque essa fortuna que tem, quando acabar os minérios no planeta Terra, como é que vai fazer? Tem que pegar do espaço. Americano não dá murro e ponta de faca, não. Dá não. Isso é uma lógica que está sendo bem observada, né? Aí muita gente calcula o seguinte: se as pessoas conseguem viver em regiões extremamente frias, né? Congeladas, e também conseguem sobreviver em áreas extremamente desérticas e quentes, será que não dá para viver em Marte? Então, as teorias mais fortes são estas. Mas aí eles não divulgam muito o que é que tem nos satélites naturais de Marte, né? Também já existe uma corrida para os satélites naturais de Saturno, né? Do próprio Júpiter, e também para planetas, né, habitáveis. A gente tem aí o conceito de planetas habitáveis em outros sistemas estelares, né, próximos da Terra. Então, a corrida espacial ela já está bem avançada. Eles não contam nada, né? Não dizem exatamente nada. Bom, então você teria essa coisa do tráfico negreiro. Nos primeiros momentos, foram mais de 5 milhões de escravos. O tráfico negreiro realizado entre os séculos XV a XIX. Então, de 15 para 19, século XV, XVI, XVI, XVII, XVIII e XIX, né? São quase 400 anos de tráfico negreiro. Então, é uma experiência muito, muito pesada, né? Você tem um peso histórico, né, de quase 400 anos de escravidão, meados do século XVI, você já tinha muitos escravos trazidos aqui, né? Então, os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados, né, no continente europeu e no continente americano. Então, esse processo aí era lucrativo. É o chamado colonialismo mercantil escravocrata, né? Primeiro, alguns teóricos chamam de pré-capitalista, porque é uma contradição chamar de capitalista, né? Você usar o ser humano como mercadoria, né? A lógica do capitalismo é usar a força de trabalho como mercadoria. No pré-capitalismo, ou seja, no capitalismo colonial mercantil, você tem o escravo, né? O ser humano como mercadoria. Não apenas a sua força de trabalho. Então, ele compra, né, no modo de produção, ele vira capital. Ele é capital produtivo, porque ele é comprado e ele vai ser forçado a trabalhar. Então, a mercadoria aí não é o trabalho em si. A mercadoria é o homem, né? O ser humano. Então, é uma contradição, inclusive, sim, cristã. Cristã, porque a Europa, que colonizou as Américas, né? A África e o restante do mundo, é uma Europa cristã. Então, olha que contradição, como explicar isso, né? A partir da teologia cristã, né? Um Cristo que diz, né? Deus é o Pai de todos, todos somos filhos de Deus, né? E Deus é amor, né? Deus é compaixão, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí não, esses aqui, lá do continente africano, negros, eles não têm alma. Olha que explicação louca, né? Eles não têm almas, eles são animais. Igual a uma zebra, igual a qualquer outro animal. Apesar de ter uma aparência com nós, os europeus brancos, eles são animais sem almas, né?
Os deuses deles são forças da natureza, então eles não acreditam em Deus, então eles têm que ser convertidos ao cristianismo e podem ser escravizados. Olha que lógica maluca, né? Extremamente, que deu origem ao que a gente chama de escravidão negra, africana, e hoje a gente fala de preconceito, né? Eram comparados a macacos. Fazendo uma contribuição, como eu falei, eu estou lendo um livro, né, sobre o racismo, e nessa época da escravidão, logo aí no século XVII e XIX, houve um incentivo muito grande, quando a coroa veio para o Brasil, de imigração, né, como o senhor falou aí, porque a população negra já estava maior do que a população branca. Branca, exatamente. Então, eles queriam colonizar o Brasil rapidamente, porque os negros estavam... né? Como diz, né? Para embranquecer a população, porque os negros estavam se multiplicando, e aí ia ser um país de negros, né? Então... Se revoltando, né? Em vários movimentos quilombolas de resistência. Então, um capítulo que eu li do livro muito interessante sobre isso, eu desconhecia, né? Tipo assim, vamos lá, vamos trazer branco, porque senão vai virar um país de negros, né? O racismo era tão grande que chegou nesse ponto. Exatamente. Bem. Lembra do autor, Alexandre? Não, é o Laurentino Gomes. Laurentino Gomes. Ele tem Ele lançou 3 livros recentemente, aí em 2017, ele viajou aí por 6 países aí para fazer esse trabalho. E eu estou lendo o primeiro, né, que é a Escravidão. Escravidão 1 tem a 2 e a 3. Essa 1 fala do início da escravidão, né? Como eu falei em outra aula do senhor, da escravidão da época do Egito, da época de muitos anos, né? E aí os gregos, os macedônios, né? E aí os romanos, né? Uma trilogia, e o último livro ele é baseado mais aqui no Brasil. Certo. Escravidão, né? Fantástico o livro. Você aprende muito. Fantástico. Legal. Professor, sem contar, por exemplo, quando veio as ferrovias, né, no segundo reinado de Dom Pedro II para o Brasil, que é uma invenção inglesa, as primeiras ferrovias, se usava a mão de obra escrava, claro, o Brasil era escravo, mas também se usava a mão de obra assalariada dos ingleses que vinham o pessoal trabalhar nas ferrovias. Quer dizer, era uma contradição, né? O Brasil escravocrata, mas com mão de obra assalariada e mão de obra escrava funcionando ao mesmo tempo nas ferrovias. Isso. O modo misto, né? Bem observado. Porque aquele pessoal que vinha da Europa não vinha ser escravo, ele vinha ser assalariado, ser pago. E quem construía a ferrovia eram os negros, os trilhos, os dormentes, eram os escravos negros. Também tem uma outra questão ainda do Segundo Império, que é a seca do Nordeste. Né? Dom Pedro II ele foi um dos primeiros a iniciar essas obras de açudagens no Nordeste, e muitos dos primeiros açudes construídos ainda no Segundo Império foram com mão de obra escrava. Né? Tem um grande açude no Ceará, chamado Açude do Cedro, gigantesca o balde dele, né? Muitos escravos morreram nessa construção do Açude do Cedro. E tem vários outros exemplos. A escravidão, ela também foi utilizada pelo Império, não apenas pelos grandes proprietários de terra. O próprio governo imperial, ele também usava a mão de obra escrava. Não apenas... E a igreja também, professor, a igreja católica. Essas igrejas antigas foram tudo construídas pelos escravos. E a igreja também tinha escravos. A igreja criticava, mas ela tinha seus escravos. Tinha seus escravos, exatamente. E a igreja ela não criticava. Só muito depois, algumas denominações começaram a criticar, mas muito mais influenciada pelo liberalismo britânico do que pela própria religião em si. A igreja ela justificava a escravidão. Inclusive, no Brasil, existiam igrejas para negros e igrejas para brancos. Em muitos lugares do Brasil,
você tinha as chamadas igrejas para negros, que depois viraram as igrejas dos santos negros. Né? Um deles, se não me engano, é São Benedito ou é São Expedito? Acho que é São Benedito. São Benedito. Né? E, posteriormente, também, para meio que lavar essa superexploração e ideologia, eu diria, anticristã, porque isso é uma ideologia anticristã, né? Foi encontrada uma santa, uma estátua, né, de uma santa no Rio Paraíba do Sul, toda melada de lama, toda de lodo, já apodrecida, né, pelo fundo do rio. E quando os pescadores tiraram ela estava com aquele aspecto de negra, e ela virou a padroeira do Brasil, né? Em tese, nós temos uma santa negra, que é a Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a padroeira do nosso país. Olha que fantástico, né? Então, os escravos construíram as igrejas, os escravos não tinham alma, né? E aí o lodo e o apodrecimento da madeira, né, deu a Nossa Senhora Aparecida, e meio como se fosse uma espécie de milagre, a nossa ilusão de uma santa brasileira, né, que é a nossa padroeira, né? Então, Nossa Senhora Aparecida. É muito interessante isso aí. Aí tem as chamadas igrejas dos negros, né? As igrejas dos negros. E você também tem a própria ideia do sincretismo religioso. Os negros, eles já não aguentavam mais, né? Não poder praticar os seus cultos, e eles começaram, então, a misturar as suas divindades, que eles chamam de orixás, né? As santidades da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você tem vários orixás que estão relacionados a santos católicos. Principalmente o candomblé, eu acho que foi a matriz mais africana a fazer isso. A Umbanda não faz tanto, nem a Quimbanda, mas o candomblé ele tem um sincretismo religioso muito forte. Então, são alguns exemplos, né, de invenções culturais ou identidades culturais, certo? São alguns aspectos. Então, gente, eu estou vendo que a hora está passando e não vai dar tempo de fazer tudo, mas só fechando essa parte aqui, né? Então, o tráfico negreiro, essa migração forçada resultou na chegada de mais de 5 milhões de cativos africanos. Fala-se em 5 milhões, mas os números não batem, porque muitos escravos morreram, muitos escravos morriam. Eles eram explorados até os seus limites físicos. Então, se calcula que um homem negro tinha mais ou menos o tempo de vida de um cavalo, de 25 a 30 anos, né? Eles já estavam esgotados de tanta exploração, de tanto trabalho forçado, né? Nos engenhos, nas minas, nas construções. Então, 5 milhões é um número relativamente baixo. Pois não? Morriam muitos na travessia, né? Na travessia, isso. Muitos eram jogados no mar, entendeu? Jogados no mar, exatamente. Tem vários relatos de memória de escravos que sobreviveram, que iam contando de pai para filho, e que o tráfico negreiro era extremamente desumano. Demais. Tem um trecho do livro que fala que a rota já era conhecida até dos tubarões, acredita? Que isso, exatamente. Eles mapeavam essas rotas e já sabiam que ia ter comida. E eles, às vezes, quando estava no porto, já aparecia tubarão, sabendo que ia sobrar exatamente. Coisas tristes com o ser humano. É incrível, né, cara? Incrível. Então, o negro, ele não aceitou a escravidão pacificamente, é importante a gente dizer isso. E muitos escravos fugiram em bandos, então surgiram os chamados quilombos, né, em florestas, em lugares de difícil acesso. Isso, vamos dizer assim, ainda é uma das marcas de alguma tradição muito marcante ainda dessa população negra. Né? A Alexandre falou aí do tráfico negreiro, então eles eram acorrentados, eles eram amarrados, ficavam muitos no porão do navio, sem respirar, sem se alimentar,
dias de viagens em embarcações muitas vezes precárias, né? E haviam também pirataria, né? Porque às vezes grupos piratas roubavam os escravos de outros grupos. Isso é porque era uma mercadoria cara, valia muito dinheiro, então você já pegava a mercadoria toda e isso era muito, muito comum também, né? Então, esse processo... Pois não. Professor, deixa eu atrapalhar um minutinho. Fique à vontade. E ainda hoje é usado mais ou menos esse mesmo artifício, né? Isso. O pessoal que vier dos Estados Unidos para cá, deportados, vieram tudo algemado, né? Bem lembrado, bem lembrado. Exatamente, é uma contradição no mundo civilizado, né? Século XXI. Então, no século XVI, você tem Guiné-Bissau, né? Cacheu e a Costa do Marfim, 4 portos ao longo do litoral de Daomé forneceram o maior número de escravos. No século XVII em diante, as regiões mais ao sul da costa, então Congo, Angola, tornaram-se os centros exportadores mais importantes a partir dos portos de Luanda, Bengala e Cambinda. São registros históricos bem marcantes aí do historiador Fausto Borges. Os angolanos foram trazidos em maior número no século XVIII, correspondendo ao que parece a 70% da massa de escravos trazidos para o Brasil naquele século. É o que prevalece, porque foram os que vieram muito depois. Os primeiros, muitos morreram, né? E nem deixaram descendentes, vamos dizer assim. Era uma experiência de exploração, né? de trabalho escravo. Depois você tem a descoberta de minas de ouro, diamantes, Minas Gerais. Então, aí você tem muitos escravos sendo levados. Calcula-se que os primeiros 50 anos do século XVIII entraram só em Minas mais de 900 mil pessoas, ou seja, quase 1 milhão. Então, não faz sentido você pensar século XV, XVI, XVII com 5 milhões, se só em 50 anos do século XVIII entrou quase 1 milhão em Minas. Claro que muitos foram deslocados do Nordeste, do Sudeste, né? E mais muita gente foi entrando até 1850, né? 1750, desculpe, século XVIII, 1750. Então, no mesmo século, registra-se outro movimento migratório de açorianos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazônia, estado em que fundaram núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas. São alguns exemplos, né, de imigrantes. Então, o terceiro período, eu quero fechar, viu? Eu sei que já estão doidos para ir embora. 1800 a 1850, conflitos entre Portugal, França, Napoleão, vinda da família real para o Brasil, abertura dos portos às nações amigas, aí você tem Inglaterra e Portugal fazendo muitos negócios, aí vem a pressão pelo fim da escravidão, aí você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro, em 1850, depois você tem a Lei de Terras, né, que são a abertura de novas fronteiras agrícolas e a escritura de terras para homens brancos, na maioria das vezes, né, grandes proprietários de terras se tornaram proprietários legais. Então, Portugal meio que estava começando a acabar com a escravidão, mas começou a escravizar a terra. As terras que eram muitas, livres e devolutas, começaram a ter donos, e esses donos, né, eles começam a demarcar propriedades e receber títulos reais dessas propriedades. É aí que nascem, né, as províncias, as vilas, né, e grandes latifundiários que vai dar base às chamadas oligarquias rurais. A escravidão, a intensificação das pressões inglesas para o extinto do tráfico, foi determinante para a assinatura em 1850 da Lei Eusébio de Queiroz. A partir daí, proprietários de terra, especialmente fazendeiros de café, passaram a estimular e promover a vinda de imigrantes. Aí vieram muitos imigrantes também da China, do Vietnã, da Coreia e, principalmente, do Japão, né? Então, você tem 1808 a 1850, açorianos, suíços, alemães,
alemães, tanto no Rio Grande do Sul como no Paraná. Prussianos era um grupo de etnia alemã, mais ao norte da Alemanha, aquela região da Prússia, né? Vieram para o Nordeste. Aí você tem também alguns alemães em São Paulo, na região de Santa Amaro. Aí você tem também alemães, 1829, tal, já primeiras décadas do século XIX, Santa Catarina. Então, fundaram as colônias de São Pedro e Alcântara. Então, vejam que mudou muito esse fluxo. O embranquecimento, como disse Alexandre aí. Então, fluxos anuais de imigrantes até 1888, com a abolição da escravatura. Depois, você tem de 14 a 18 a Primeira Guerra Mundial. Esse período também ele vai atrair muitos europeus para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos, porque o continente estava em guerra, e mesmo assim, houve uma redução desse fluxo. A expansão da indústria paulista teve um impacto devastador sobre o segmento industrial têxtil do Nordeste. Então, você tem, no Nordeste, houve o declínio do açúcar, da cana-de-açúcar, e isso terminou fazendo com que muitos nordestinos migrassem para cidades, né, cafeeiras ou cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, você já tem isso aí quando? Final, né, começo do século XX, né? Década de 10, de 20, de 30, você tem muitas migrações já. Só para a gente ter uma ideia, de 1884 a 1959 entraram no Brasil cerca de 4,7 milhões de imigrantes, sendo 1,5 milhões de italianos, 1,4 milhões de portugueses. 1820 a 75 recebeu mais de 5,7 milhões de estrangeiros. Imigrantes eram conscientes e lideravam greves gerais, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades, nas capitais. Os imigrantes fundaram algumas ideologias anarquistas e socialistas no Brasil, vão dar origem aos partidos comunistas, né? E por aí vai. Eu vou parar por aqui. Eu estou vendo que ainda tem alguns slides. Na próxima aula, eu continuo daqui para a gente analisar esses gráficos, certo? Que eu já estou vendo que a gente já ultrapassou quase 20 minutos na hora, né? Estava querendo terminar de umas 8h30, já são 8h47. Tá bom, professor, de boa. Ótima aula, professor, gostei demais. Isso é uma coisa universal, debateu praticamente tudo, inclusive etnia, civilizações, pré-história, antropologia, mineração com a experiência de Alexandre lá na África, livre dos canibais. Legal. Gente, eu quero agradecer, que eu estou vendo assim, só vieram 13 e os 13 permaneceram até o final da aula, né? É uma pena que nem todo mundo tenha tempo. Eu sei que muita gente não vem porque está com algum problema, alguma dificuldade, mas tem gente que não vem, né? Quase sempre. Tem também a questão do estágio, né, professor? O estágio, também. Tem gente que está no estágio. Tem um estágio, professor. Tem muita gente anual. Exatamente. Mas é isso. Se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, para todos os efeitos, o conteúdo terminou. Eu já vou adiantar esses slides, vou mandar para o Ava, né? Isso. Mas na próxima aula a gente continua, porque tem uns gráficos, umas tabelas, até para a gente entender de região para região, né? O Nordeste vai ser muito importante nesse ciclo do século XX, muito importante do século XX. Maravilha, professor. Excelente aula, viu? Obrigado. Muito boa. Tranquilo. Pois, então, estamos juntos aí. Um abraço para quem... Professor, e segunda-feira já vai estar disponível no AVA, é isso aí? Eu vou as avaliações, é isso? Sim, a avaliação, se eu não me engano, já vai começar, né? Eu já encaminhei, viu? Do dia 1º ao 5. Isso. Eu também estou dando umas adiantadazinhas, porque a gente vai ter um feriado aí no dia 21 de abril, né? É uma segunda, né, Marcelo? De primeiro a 5, né, cara? Podia ter ficado aí do dia 31, né? Isso. A partir de segunda, né? Mas é a partir do dia 1º, né? Isso.
Sobre esses dados aí, eu botei questões mais gerais, certo? Eu estou mais focado nos primeiros encontros, certo? Mas dá para vocês, dando uma acompanhada nesse processo, dá para ter uma ideia dessas questões aí. Vai dar para fazer uma prova básica. Quem assistiu às aulas vai ter mais facilidade, né? Fica a questão das explicações e tal. Mas é isso. Então, professor. Até a próxima, então, segunda. Até a próxima. Um abraço para vocês aí, viu? Tudo de bom. Tudo de bom. Um abração para todo mundo aí. Abraço.